Salve, salve, universo narrado! É hoje que o chicote estrala, fi. É hoje? É hoje. Você achei que era amanhã, não, achou errado, é hoje, é agora, fi. Aquela aulinha cabulosa de MHS, nível militares, ITM, nós vamos, na verdade, deduzir aqui juntos a equação da elipse rotacionada. Na verdade, a gente vai deduzir, de modo geral, né, qual que é a equação da trajetória de um corpo que está oscilando em dois movimentos harmônicos simples em direções perpendiculares. Chega aí que o chicote estrala, filho. Minha gente, tá aí cabuloso, como sempre, agora com um fundão preto aqui, cabuloso. Depois vocês me falam o que vocês acharam aqui, eu acho que ficou louco isso aqui. Tá aqui o nosso rock and roll, pra lembrar que aqui o pau quebra mesmo, beleza? Aulinha mais aprofundada pra galera aí que tá querendo prestar os concursos militares, né? Beleza, qual que é a brincadeira nossa aqui então? Então vamos que vamos. Composição de dois movimentos harmônicos simples em direções perpendiculares. Aqui foi minha preguiça de escrever perpendiculares aí, beleza? Qual que é a brincadeira, pessoal? Então aqui, ó. Imagina aqui um plano XY, você tem uma partícula aqui, que eu boto ela para descrever um MHS em X e um MHS em Y, né? Nós estamos interessados em achar qual que é a trajetória que esse camarada vai descrever aí, né? Então, ou seja, eu estou interessado em achar quem que é o quê? Y de x, né? A equação da trajetória, como que o y varia com o x. É um probleminha bem parecido de quando, por exemplo, um lançamento horizontal, vai. Estou fazendo uma composição de dois movimentos, um MRU na horizontal com um movimento acelerado na vertical. Dá para a gente achar a equação y de x, e o y de x fica alguma coisa aqui, colocar um k, vezes x2, né? Dá uma parábola, lembra disso? Então, aqui, ó, dá um arco de parábola quando você acha a equação da trajetória. E é meio que isso que a gente quer fazer aqui também, beleza? É exatamente a mesma coisa. Achar a equação da trajetória é achar quem que é o y em função do x, beleza? Nós vamos dar um caso particular aqui, na verdade, que é quando esses dois movimentos harmônicos simples aí, tanto em x quanto em y, eles têm a mesma frequência. Então, eu estou assumindo... Eu poderia colocar aqui, ó, ômega x e ômega y. Então, x e y com frequências distintas. Mas esses casos são mais complicados, né? Se o ômega x e o ômega y forem comensuráveis, dá um movimento periódico ainda, mas são as chamadas figuras de Lissajous, que, enfim, é um negocinho também importante, mas que eu não vou abordar nesse vídeo aqui não. Aqui nós vamos dar um caso particular, mais importante até, inclusive, que é o caso quando, aqui, ó, quando o ômega x é igual ao ômega y. Ah, tá, então nós estamos estudando 2 MHS em x e em y de iguais frequências, exatamente. Então, você sabe que, de modo geral, a equação da posição de MHS é uma equação desse tipo, x é igual a cosseno de ômega t mais alguma fase, né? No caso, eu já setei aqui, ó, então aqui, ó, a cosseno de ômega t mais uma fase, de modo geral, vou colocar aqui, ó, S de t. Igual a gente tem lá, a função horária da posição do movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Do movimento uniformemente variado, S é igual a S0 mais V0t mais mídia T2. Do MHS, o S de t é A cosseno de ômega t mais uma fase. O A seria a amplitude do MHS, então o MHS em X tem amplitude A, o MHS em Y tem amplitude B, e eu já setei, na verdade, a fase desse cara para zero e joguei a defasagem toda para a equação de Y. Então, tá aqui, coloquei um ΔΦ, que seria exatamente a diferença de fase entre o cara aqui em X e o cara ali em Y, beleza? Então, essa que é a brincadeira aqui por enquanto. Então, beleza, eu tenho a equação X de t, Y de t. A ideia é escrever um y de x, né? Então, eu tenho que mexer com essas funções, isolar o t em uma, jogar na outra. Aí é a maracutaia aritmética que a gente vai fazer aqui. Beleza? Mas o raciocínio é mais ou menos esse. Então, esse aqui é o nosso pressuposto, isso aqui são as cartas que estão na mesa, é isso que a gente vai calcular, posto que o camarada, então, descreve esses dois movimentos, como que eu descrevo a equação da trajetória dele. Aí é bem mais matemática do que física, depois a gente vai dar uma interpretação física para o resultado. Mas vamos lá. Então, beleza. Colocado, isso é o... Tá cabuloso, hein, velho? Esse pretão cabuloso aqui. Me fala nos comentários depois o que vocês acharam. Achei que ficou elegante. Então, vamos lá. Da equação 1, pessoal, que fala que x é A cosseno de ômega t, basicamente pega essa equação e divide por A os dois lados. Então, vai ficar que x sobre A é igual a cosseno de ômega t. E eu já estou omitindo o x de t, né? Beleza, então cosseno de ômega t é x sobre A. Perfeito. Eu vou escrever também o seno de ômega t. Por quê? Porque a ideia, pessoal, é que eu vou ter que abrir esse cosseno aqui em cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Então, eu preciso saber quem que é cosseno de ômega t e quem que é seno de ômega t, porque ele vai aparecer quando eu abrir aqui esse cosseno da soma de arcos, né? Essa que é a ideia. Então, como é que eu faço? Relação fundamental. Beleza. Relação fundamental, seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais cosseno ao quadrado desse ângulo, e no caso, o cosseno ao quadrado é isso ao quadrado. Essa parada aí tem que dar 1, né? Beleza, então vamos lá. Vamos colocar esse camarada aí, então. Então, o seno ao quadrado de ômega t
fica sendo quem? Fica sendo 1 menos x2 sobre A2. Pega esse 1 aqui, velho, multiplica por A2 em cima e embaixo, ou seja, escreve aí já como A2 sobre A2. Que isso? O que você vai? A2 sobre A2 é 1, né? Não, até ontem pelo menos 0. Continua sendo, espero. Não sei quando é que esse vídeo foi ao ar, mas tô tirando o mínimo aqui de um jeito mais prático, né, pessoal? Mais esperto, mais inteligente. Beleza, então isso aqui fica sendo denominador é igual. Posso subtrair os denominadores, vai dar esse bicho aqui, ó. Opa, sobre ao quadrado. Fechou ou não? Beleza. Então, extrai aí a raiz. Nós vamos tirar que o seno de ômega t fica sendo aí, então, a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a. Beleza ou não? Tranquilinho? Beleza. Ah, mas é mais ou menos, então, eu estou escolhendo uma raiz aqui, né, pessoal? A raiz positiva, como é de praxe, porque no fundo, o fato de que esse seno pode ser negativo, ele já vai estar embutido aqui no valor de t, né? Dependendo do valor de t, a coisa pode ser positiva ou negativa, porque o x pode ser positivo ou negativo e tal, isso já vai estar implícito, beleza? Então tá, então basicamente a gente tem aqui uma expressão para o cosseno de ômega t, e temos uma expressão ali embaixo para o seno de ômega t. Perfeito. Agora, nós vamos pegar a equação 2 lá, abrir, seno A, cosseno B e meter bronca na álgebra, velho. Aí o pau vai comer na álgebra aqui um tiquinho. Nós vamos deixar de falar de física aqui um pouco para fazer a conta. Na verdade, nós já deixamos, né? O negócio está puramente matemático já há algum tempo. Mas beleza, em 2. Então, joga isso na equação 2. Lembra que a equação 2, eu copiei ela ali, ó. A equação 2 fala isso aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu copiar ela. Joga lá. Beleza, isso aqui é a minha equação 2. Já vou até escrevê-la assim, então. Eu vou escrevê-la aqui, y sobre b, divide por b dos dois lados. De novo, vou omitir aqui o y de t, né? A gente já sabe que é uma função do tempo. É igual a cosseno de ômega t mais a diferença de fase. Ah, tá. Então, é aqui, nós vamos abrir esse cara e aí nós vamos precisar desses resultados, né? Belezinha? Então, vamos lá. Então, ficou assim, ó. Y sobre b é igual a cosseno A, cosseno B, né? O que é cosseno de A mais B? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Não é isso? Isso aqui também costumava ser assim, né? Nos meus tempos de trigonometria, a coisa funcionava assim, né? Beleza, e agora? Agora é substituir as expressões lá mesmo. Então, aqui onde aparece o cosseno de ômega t, a gente já tem, e onde aparece o seno de ômega t, a gente já tem, que são esses dois casos. Então, cosseno de ômega t, x sobre a, e seno é aquele negócio ali. Beleza, então vamos lá. Então, ficou que y sobre b fica sendo cosseno de ômega t, x sobre a, vezes cosseno da diferença de fase, de ΔΦ, menos seno de ômega t, que é a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, sobre A, era isso? Vamos ver. Sobre A, perfeito. Isso aí vezes seno de ΔΦ. Pode ser? Bom, lembra que a gente quer achar uma equação, né, que relacione y e x. Já prestou, já tá legal. Por quê? Porque sumiu o tempo, né? Já rolou o que a gente queria. Eu sumi com o parâmetro do tempo. Ah, então agora isso aqui nem é um y de t mais, isso aqui é um y de x, né? Só tem y e x na equação. A e b, que são coisas que a princípio a gente conhece. Diferença de fase também, então, beleza. É só a gente manipular isso aqui para chegar num jeito que, enfim, a gente consiga entender o que é essa expressão. Porque olhando para isso aqui, você fala, tá, qual que é a equação disso aqui? É uma parábola, trajetória? Trajetória é uma elipse, trajetória é um... Enfim, olhando para um negócio assim, não tem como a gente descobrir, né? Principalmente porque tem um negócio ruim aqui, que é essa raiz aqui, né? Esse negócio de raiz quadrada. Vamos levar esse trem ao quadrado, tirar o x ali de dentro, porque senão fica complicado da gente enxergar. Eu acho que pode ser um bom caminho. Vamos fazer isso? Então tá, então somando esse termo dos dois lados, subtraindo esse termo dos dois lados, ficamos com isso aqui, ó. Raiz de A2 menos x2, beleza? Vezes o seno da diferença de fase, tudo isso sobre A, vai ter que ser igual a x sobre A, cosseno de ΔΦ, menos y sobre B. Bom, eu sei que há aqui aqueles cuja religião não permite o uso de denominadores. Nem em respeito a esses, vamos pegar e multiplicar os dois lados da equação por AB. Aqui a gente respeita geral, velho. Respeita acima de tudo, né? Então, se eu multiplicar tudo por AB,
minha continha vai ficar assim, ó. Raiz de A2. Eu sei que não tem muitos devotos dessa religião, mas eu sei que há alguns por aqui e tal. Já fiquei sabendo disso, né? Então vai ficar assim, ó. Seno de ΔΦ vezes B, multiplicando tudo por AB. Se eu multiplicar isso aqui por AB, vai ficar então BX cosseno de ΔΦ menos YA. Multipliquei por AB esse indivíduo aqui. Perfeito. E agora? Agora, bichão, é braço mesmo, pernas para quem tem. Quadra dos dois lados. Então, vou meter um quadradão aqui, ó, TEI. E vou meter um elevado ao quadrado aqui também. Levei o quadrado dos dois lados. Era aqui mais ou menos que a gente estava pleiteando chegar, né? Sumir com a raiz quadrada. Perfeito. Vai ficar como o bichão aqui, ó. B2 seno ao quadrado de ΔΦ. Que multiplica esse termo que saiu fora da raiz. Ficou simplesmente A2 menos x2. Tem que ser do lado de cá. Produtinho notável, né, velho? Isso aqui na quinta série todo mundo sabia. Quadrado primeiro. B2, x2, cosseno ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar 2AB, acompanha aí. 2AB xy, cosseno da diferença de fase, mais y2, A2. É ou não é? Fechou ou não? Nossa, tá ficando bonito isso aqui, hein, velho? Tá ficando elegante, eu tô achando. Você não tá, não? Tem que aprender a ver a beleza matemática das coisas, velho. Ela vai chegar já já, você não viu ainda. Desenvolve esse barato aí. Então, vai ficar um A2 multiplicando aqui esse termo, menos B2, x2, seno ao quadrado de ΔΦ. Pode ser? Isso é igual ao membro esquerdo todo ali. Pô, olha a malandragem aqui, né, velho? Vou só copiar. Você não consegue fazer isso aí, né, velho? Eu consigo. Beleza, aí aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos juntar esse indivíduo aqui, ó, com esse. Porque aqui tem B2x2 e aqui tem B2x2. Se eu somar esse termo dos dois lados, eles aparecem aqui e aparecem ali somando. É verdade. Então, vai ficar assim minha equação, ó. A quadrado, B quadrado, seno ao quadrado de ΔΦ. Do lado de lá, você já viu o que vai rolar, né, velho? Para quem não viu aí, para quem tá sem óculos, vai ser B2x2, fatora B2x2, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Beleza? De ΔΦ, que é 1. Sei lá também, né? O mundo tá mudando tão rápido. Isso é legal, né, cara? O mundo muda muito rápido mesmo, mas as verdades matemáticas se mantêm. Isso é bonito, né, cara? Isso é bonito. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, bro. Você tá falando de trigonometria. Isso aqui vai continuar sendo 1, filho. Hoje, daqui 500 anos. Isso é louco, né, velho? Enfim, mas deixa a filosofia aí para outro dia. Beleza, simplificou bem a brincadeira, né? Então vamos lá, só copia. A2, B2, como é que era? Seno ao quadrado de ΔΦ ficou igual a B2x2, mais esse termo todo que eu vou copiar aqui de preguiça, né? Eu posso fazer isso. Igual a B2x2, seno ao quadrado de ΔΦ, beleza. Então aqui entra um seno ao quadrado. Aqui entra um B2x2, que é B2x2 vezes 1, que é a relação fundamental, menos o bichão aqui. E o bichão tá no meu Ctrl C aqui já. Belezinha? Fechou. Agora aí eu, infelizmente, peço perdão aí àqueles cuja religião não permite o uso de denominadores. Eu vou fazer uma coisa que talvez os desagrade, mas é só porque vai facilitar a vida de muitos infiéis aí a visualizar do que se trata essa equação, né? Mas, enfim, desculpas aceitas aí, né? Vou dividir a equação inteira por AB ao quadrado. Pode ser? É o crime, né, cara? Vou dividir por AB ao quadrado aí, rapaziada. Me desculpem. Então tá, porque isso aqui vai ficar 1 vezes seno ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a... Se eu dividir aqui por B2A2, B2 some, vai ficar x2 sobre A2. Mais, aliás, menos. Se eu dividir aqui por AB ao quadrado, um AB aqui morre, então vai ficar 2xy sobre AB, é ou não é? Opa, sobre AB, que multiplica o cosseno da diferença de fase. Fechou, não? Mas aqui vai ficar y2 sobre B2, se a gente enxergar aí, né? Dividir por A2, B2 aqui, A2 morreu. Belezinha? Então pronto, era mais ou menos o que a gente queria chegar. Falando, a gente queria chegar aqui, não é possível. Queríamos, cara, assim, melhoramos um pouquinho a cara do negócio. Não tá lá a coisa mais bonita do mundo.
eu confesso. Mas nós vamos melhorar a cara disso aqui, ó. Menos 2xy sobre AB. Isso aqui é a equação geral da trajetória que aquele camarada escreve. Não dá para escrever ainda de forma explícita como um y de x, né? Mas nós vamos trabalhar alguns casos particulares aí. P2. Esse barato aqui tem que ser igual ao seno ao quadrado da diferença de fase. Você me fala, bicho, peraí que esse aqui não gostei dessa caligrafia aqui não. Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Só tá. Então, assim, de modo geral, qual que era o problema, né? Lembra que a física era isso aqui. Você pega um camarada, bota para executar um MHS aqui em X, um MHS em Y. Qual que é a trajetória que esse cara descreve? O Y de X. Tá mais ou menos naquela equação. Talvez você não consiga enxergar de cara, mas tá aqui. Y de X sumir com o parâmetro tempo. Vamos avaliar, na verdade, alguns casos particulares. Eu acho que vai ser mais interessante para a gente enxergar o que está rolando. Então, eu vou só destacar essa equação, porque essa aqui, afinal de contas, é a equação geral. Beleza? Então, guarda esse camarada aí. Dá uma coloridinha nele aqui para ficar bonitinho. Então, vou colocar aqui, ó. Tá aqui o nosso camarada. Beleza? Então, de modo geral, esse aqui é o cara. Ô, que isso? Esse quadro ficou bonito demais, velho. Fala a real. Terminar isso aqui. Vou emoldurar essa demonstração que a gente vai fazer aqui. Beleza. Tá. Continuando lá a brincadeira aí. Vamos avaliar alguns casos. Fala, velho, não tô entendendo que isso aí tá... O que vai pegar nisso aí, não. Bom, algum caso imediato aqui, ó, alguns casos particulares antes de eu enunciar o caso geral, né? Alguns casos particulares. É importante você conhecer esses casos, hein, velho? Opa, acento aqui no particulares, escrever partícula, particulares. Beleza, então, por exemplo, caso 1. Caso 1. O que seria o caso 1? Fala o seguinte, velho, esse termão aqui tá meio cabuloso, né? Some com ele, velho. Vamos sumir com ele. O que significa sumir com ele? É o caso em que o cosseno dá zero. Para o cosseno dar zero, a defasagem ali entre os caras, né, entre o MHS e x e y, tem que ser π sobre 2. Ou 3π sobre 2, né? Então, ΔΦ, diferença de fase, igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. Beleza? Tá. Nesses dois casos, o que vai acontecer? O cosseno zera e o seno é 1, se for π sobre 2, ou menos 1. Mas como ele aparece ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado, então, enfim, vai dar na mesma. A equação vai ficar sendo assim, ó, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Ah, malandro! Mais uma vez aí, aquele perdão de novo aos devotos da religião. Mas isso aqui, desse jeitinho aqui, é o que a gente entende como uma equação de uma elipse, velho. E uma elipse ainda até elegante, né? Bonitinha, que é aquela elipse que está centrada na origem. Na real, o que a gente vai concluir depois é que isso aqui é a equação de uma elipse, né? É a equação geral de uma elipse que vai estar rotacionada, né? Mas, enfim, essa elipse aqui é bonitinha pra gente porque ela tá alinhada, né? Com os eixos x e y, né? Então, o semi-eixo maior dela está em x ou em y, depende se o é maior que o b, e o semi-eixo menor está em y ou em x. Então, enfim, só uma representaçãozinha aqui para ilustrar a coisa. Então, basicamente, a gente acabou de provar. Nossa, essa aula aqui, velho, tá num nível profissionalista que, assim, nem na gringa se encontra, velho. Vou falar para você, velho. O bagulho aqui tá avançadíssimo. X e y, pessoal. Então, tá aqui. Então, aqui seria x igual a, né? Aqui menos A. Nesse caso aqui, só para representar, tá, pessoal? Eu estou assumindo que o A é maior do que o B, né? Então, 2A seria o eixo maior, 2B o eixo menor, mas enfim, poderia ser o contrário, aí a sua elipse ia ficar assim, né? Mas enfim, só para a gente representar mesmo. Menos B. Beleza. Teria até um outro caso particular, acho que é importante você conhecer aqui, que é o seguinte, essa trajetória desse cara pode ser até uma circunferência, né? Como que seria essa circunferência? Se o A fosse igual ao B. Né? Vou até colocar aqui então, caso 1.1. Subcaso disso aqui. Então, se a diferença de fase for disso, de π sobre 2 ou 3π sobre 2, e se além disso o A for igual ao B, ou seja, o que significa o A ser igual ao B? As amplitudes dos dois movimentos harmônicos são iguais aqui, ó. A e B é a amplitude do MHS em x e y, respectivamente. Se A é igual a B, significa que eu estou superpondo dois movimentos harmônicos simples de mesma amplitude. Vou chamar de R. A igual a B igual a R. Porque escreverá o raio da circunferência. O A ao quadrado vai ficar R ao quadrado, B ao quadrado vai ficar R ao quadrado, multiplica tudo por R ao quadrado, você vai encontrar que x2 mais y2 igual a R2. Que é quem? Pô, a nossa boa e velha equação de uma circunferência com centro na origem, né? Equação reduzida da circunferência com centro na origem de raio R. Então, não é?
Pô, maneiro. Então, vou representar aqui também? Vamos. Vou deixar essas notas bem completinhas aí. Então, olha aqui, ó. Seria isso aqui, né? Massa. Seria isso. Perfeito? Então, ó, T. Cadê? T. É isso aí. X, Y. Jogar um pouquinho mais para baixo esse camarada aqui. Tá aí, ó. Vamos ver, vai acabar aqui agora. Vou deixar aqui embaixo, ó. Esse caso aqui, pra gente não confundir com o outro. Beleza, então daqui, ó. O raio disso aqui vale R. Beleza, então maneiro. Então, tem duas possibilidades avaliando esse primeiro caso nosso aqui, tá? Nesse caso aqui, então, com esse tipo de diferença de fase, vou deixar destacada essa diferença de fase, eu posso ter, de modo geral, uma elipse, e ela vai estar centrada na origem, beleza? Vou ter uma elipse, ou posso ter também uma circunferência também centrada na origem, beleza? Importante você saber distinguir esses dois casos. Para ser circunferência, velho, você tem que ter aqui ó, a mesma amplitude, tá? Então, não basta você ter essa diferença de fase, não, tem que ter a mesma amplitude. Beleza. Vamos avaliar um outro caso aí? Então, vamos destacar melhor aqui, ó, caso 1, e o 1.1 vou deixar um destaque diferente ali. Caso 1. Beleza, o que seria um segundo caso possível aqui? Então, vamos lá, caso 2. Mais um caso aqui em que dá uma simplificada boa naquela equação. Vamos ver. Caso 2 seria, por exemplo, podemos fazer esse cara aqui ser 1, né? Se esse cara for 1, velho, você vai ver que vai aparecer um negócio maneiro. Para o cosseno dar 1 ou menos 1, eu tenho que ter uma diferença de fase de 0 ou π, respectivamente. Então, vamos lá, vou copiar essa equação e vou jogar ela para o lado de lá. Copiei. Cola ela aqui. Vamos lá. Então, esse caso aqui é quando a gente tiver, então, uma defasagem de 0 ou π, tá? Beleza. Nesses dois casos, dá uma enxugada boa na equação, por quê? Porque esse cosseno nosso, vou até trazer essa expressão para lá, beleza? Nesses dois casos, tá? Isso aqui vai dar 0, porque, enfim, seno de 0 e seno de π é 0. E esse cosseno aqui, pessoal, ele vai ser 1 ou menos 1, né? 1, colocar assim, ele é mais ou menos 1, né? Se for diferença de fase 0, ele é mais 1. Se for diferença de fase π, ele é menos 1. Perfeito. Deixa esse negócio guardado então. Então, esse aqui é o nosso caso de agora. Beleza. Nesse caso aí, pessoal, como é que fica, então, a equação da trajetória? Olha que interessante. Vai ficar assim, ó, x2 sobre a2. Vou deixar até assim, ó, x sobre a ao quadrado. Aí que eu vou ter, então, menos 1 vezes mais 1 vai dar negativo. Então, vai ficar assim, ó, menos mais, vou escrever assim, menos mais. Entendeu a ideia? Juntando os dois casos. Menos com mais, deu menos. Escrevi aqui em cima. Então, se antes era mais, virou agora menos, não é isso? E menos com menos, o caso de baixo fica positivo. Então, tá aqui, ó. Então, o que antes era mais menos, troca de sinal, fica menos mais, né? Beleza. 2xy sobre AB. Vou escrever até assim, ó, 2 vezes x sobre A vezes y sobre B. Para ficar mais fácil de enxergar, né? 2xy sobre AB. E ali vai ficar o bom e velho camarada que já tinha y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é a mesma coisa que isso. Enxergou, né, velho? O que é isso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, x sobre A, vezes o segundo, y sobre B, mais quadrado do segundo. Pô, esse aqui é um produto notável, velho. É verdade. Mais ou menos, né? Então, enfim, esse aqui é um produto notável desse tipo aqui, ó. X sobre A, menos mais y sobre b. Tudo isso aí ao quadrado. Isso aí dá 1. Concorda ou não? Massa. Que 1, galera? Isso aqui dá 0, pô. Não, o seno é 0. Presta atenção, né, fi? Essa altura do campeonato, você vai mandar uma dessa. Vai mandar que um seno de π é 1. Tá de brincadeira, né? Ó, beleza. Esse aqui deu 0. Bom, é pro quadrado de um número dar 0, velho. Só tem como se esse número for 0, né? Enfim, dos conjuntos numéricos que eu conheço, pelo menos, é assim que a banda toca. Beleza, então, esse bicho aqui tem que ser 0. Então, isso aqui implica que esse camarada aqui, ó, tem que ser igual a 0. Cadê? Plou. Isso aqui tem que ser igual a 0. É ou não é? Verdade. Isso aqui tem que ser igual a 0. E para isso ser igual a 0, brother, como é que fica a brincadeira? Fica assim, ó, x sobre A é igual a, jogando pro lado de lá, troca o sinal. Então, se era menos mais, vai ficar mais menos. Y sobre B. É ou não é? Se você preferir, então joga o B para lá, né? Multiplica por menos 1 dos dois lados, então você vai ter que o seu Y, velho, de x, né?
vai ser igual a menos mais b sobre a x. Esse caso é maneiro, hein, velho? A equação dá uma reta. Não é possível. Dá uma reta, velho, olha aí. Então, você vai fazer a superposição de dois movimentos harmônicos simples e a equação desses caras vai dar uma reta. O que você fez aí? Só para você entender, né? Essa reta pode ser crescente ou decrescente. É o caso lá que a gente tratou os dois de uma vez, que é aqui, ó, cosseno igual a mais ou menos 1. Só para você entender os passos aqui, né? Tava assim a coisa. Joga esse cara pro lado de lá. O que significa jogar esse cara pro lado de lá? Troca esse sinal. Então, se era menos mais, fica mais menos. É ou não é? Concorda? Tá assim. Aí eu multipliquei por b dos dois lados, então ficou b sobre a, e multipliquei por menos 1, né? Se eu multipliquei por menos 1, se bem que achei que ficou meio confuso isso aqui, né? Deixa eu pensar. Acompanha aqui, só para não ficar muito esquisito, você pode pensar, deixa eu ver. Não, beleza, vamos fazer a equação da trajetória aqui e a gente vai visualizar os casos aqui. Vamos lá. Então joga um y aqui e joga um x. Então, o que a gente está vendo, bicho, é que nesse caso aqui, vamos traquear, né? Vamos acompanhar o negócio. Se a diferença de fase for zero, aliás, vamos desenhar os casos primeiro, né? Os casos nossos são isso. É uma reta crescente, de coeficiente angular b sobre a, e uma reta decrescente. Inclusive aqui, ó, o x máximo, né? Tem que ser a, e aqui é menos a. Por quê? Ué? Porque a é a amplitude do movimento em x, né? Então, em x, o camarada fica entre a e menos a. Em y, ele tem que ficar entre b e menos b. Mais b, e lá embaixo, menos b. Podemos até juntar isso aqui. Então, o movimento vai estar sempre confinado nesse retângulo aí de lado 2A e 2B. Mesmo no caso da elipse é isso, né? Ele fica confinado nesse retângulo. Então, tem essa outra possibilidade, vou colocar de amarelo aqui, ó, para diferenciar. Então, a trajetória fica uma reta. Então, eu superpus um MHS aqui, e a trajetória deu uma linha reta, velho. Deu uma linha reta, né? De coeficiente angular b sobre a. Inclusive, no caso b igual a a, poderia ser um caso particular, se você quiser destacar, o caso b igual a a, ou seja, 2 MHS de amplitudes iguais, isso aqui dá 1. Então, essa reta fica sendo exatamente a bissetriz dos quadrantes, né? Ímpares e pares. Perfeito. Belezinha? Tá, então é isso, assim. O que você está vendo? Você está vendo que, de fato, tem umas coisas muito doidas aí, né? Essa equação maluca nossa aqui, ela pode reduzir para uma reta crescente ou decrescente, dependendo da diferença de fase. Pode cair para uma circunferência bonitinha, alinhada com os eixos maior e menor, alinhada com o x e y, centro na origem, né? Beleza? Ou até mesmo uma circunferência, né? Com centro na origem. Maneiro? Tá, aí a gente já viu os casos particulares maneiros, que dão uma simplificada boa na equação. Qualquer outro caso diferente desse, pessoal, você meteu uma diferença de fase de π sobre 3, 30, 60 graus, 45, qualquer outra coisa, velho, você não vai conseguir dar essa simplificaçãozinha legal que a gente tá conseguindo fazer aqui, não. A coisa vai dar, de modo geral, uma elipse rotacionada mesmo. Esses aqui são os casos particulares interessantes de entender, mas, de modo geral, a equação disso aqui, tirando esses casos, vai ser sempre uma elipse que vai estar rotacionada, beleza? O ângulo de rotação tem até a ver com esse ΔΦ aqui, mas acho que eu não vou chegar a comentar esses detalhes, não, senão vai ficar muito extenso aqui. Mas vamos fazer só mais esse caso aí. Então aqui, ó, de modo geral, vamos lá então, ó. De modo geral, vamos dar isso aí. Antes disso, na verdade, vamos fazer uma pequena análisezinha ali, né, que eu esqueci aqui, que é o seguinte, né? Qual o caso aqui que dá a reta crescente e qual o caso que dá a reta decrescente? A gente foi carregando esses sinais, vamos ver se a gente não acabou fazendo confusão nenhuma, né? Se a gente não confundiu nada, vamos ver. Se a gente começou com mais ou menos 1, quando que o cosseno dá mais 1? Mais 1 é quando a diferença de fase é 0, né? Mais 1 é quando a diferença de fase é 0. E se chegou aqui, então, invertido, menos mais, então seria o caso de diferença de fase 0, teria que dar essa reta decrescente. Vamos ver se a gente não errou essa análise maluca aí. Bom, vamos ver. Aí, só você acompanhar aqui, é facinho, né? Para o caso em que ΔΦ é 0, então tá, então o cosseno deu mais 1. Então, mais 1 com esse menos, fica menos mesmo. Então, o sinal aqui é simplesmente menos. Beleza. Se o sinal é menos, como é que é o bruto notável? É com o sinal menos. Esquece o mais. Beleza, com o sinal menos. Ah, tá, então a coisa ficou mais simples aqui, né? Então, aqui, ó, aqui é o sinal menos. Então, eu jogo esse cara para lá e ele fica positivo. Então, o y é simplesmente igual a... y sobre b é igual a x sobre a. Beleza, então aqui que a gente errou, né? Então, a coisa fica assim, ó. Não é isso aqui mesmo, né? Mais menos, né?
Eu posso... Aqui que eu inverti a coisa, por que eu inverti isso aqui? Que doideira, né? Beleza, mais menos. Então tá certo. Então aqui, ó, só para ficar bem claro, esse caso aqui, pessoal, acompanha o raciocínio então? Então, se eu escolher a diferença de fase zero, né? É o sinal menos que vai acompanhando. Então, fica que y sobre b é igual a x sobre a. Então, a reta é crescente. Então, fica com um sinal positivo aqui, né? Beleza, então seria esse caso aqui, ó, rosa. Então, esse aqui é a diferença de fase zero. Vou deixar você raciocinar aí e ver bonitinho que aqui é o caso em que a diferença de fase é π. Ah, tá. Então, maneiro. Diferença de fase zero, reta crescente. Diferença de fase π sobre 2, ou 3π sobre 2, é esse caso aqui em que você tem uma elipse ou uma circunferência. Aumentou mais a diferença de fase π, trajetória dá uma reta. E se aumentar mais, né, 3π sobre 2, né, cai de novo nesses casos aqui, né? E beleza, aí o caso geral, pessoal. O caso geral... Aí, enfim, para quem estudou um pouquinho de cônicas, né? Isso aqui é um jeito, de fato, de você escrever. Deixa eu pegar a equação geral lá. Cadê? Que é o caso geral, que é isso aqui. Vai dar uma elipse rotacionada, beleza? Vai dar uma elipse rotacionada. Cadê? Aqui, ó. Caso geral, que é essa equação zona toda. Isso aqui dá uma elipse rotacionada. Elipse rotacionada. Fechou? Então, assim, os eixos maior e menor dela não vão estar alinhados, pessoal, com os eixos x e y, né? Esse que é o BO aí. Então, aqui, ó. X e y. Então, tá aqui. Deixa eu aumentar esse eixo x aqui. Beleza, então tá aí, ó. Então, de modo geral, eu vou desenhar aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar uma elipse que tem um eixo maior alinhado aqui, ó. O eixo maior está aqui e o eixo menor, por exemplo, está aqui, ó. Beleza? Então, mais ou menos isso. Beleza, vamos pegar uma elipse aí. Então, nossa elipse... Deixa eu desenhar ela aqui. Aqui, ó. Então, ela estaria aqui assim, ó. Faz sentido? Quer dizer, faz sentido, não sei, né? Tô até devendo para uns alunos meus, né? A aula ficaria bem longa se fosse fazer demonstração aqui, eu não vou fazer, né? Provar que, de fato, né? Se você pega a equação de uma elipse e rotaciona ela, você cai naquilo, né? Eu não estou demonstrando isso aqui, né, pessoal? Mas, de fato, dá para a gente provar que se você pegar aqui a equaçãozinha reduzida da elipse, que você conhece, através de uma rotação de eixos, você cai numa equação dessa espécie aqui, beleza? Você cai numa equação que pode ser escrita dessa forma. Então, isso aqui, de modo geral, vai te dar sempre uma elipse rotacionada, né? Inclusive, você pode rotacionar ela, enfim, de qualquer ângulo aí, né? Entre 0 e 2π. Beleza? Enfim, aí alguns comentários. Ah, tá. Essa elipse tem que continuar limitada naquele nosso retângulozinho de lado 2A e 2B, né? Porque, querendo ou não, os movimentos harmônicos aí, né? Eles têm que estar... eles têm amplitude máxima, né? 2A e 2B. Então, aquele bom e velho retângulo ali, ó. Que a gente já tinha desenhado. Cadê? Aqui, ó. Então, essa elipse tangencia os lados desse retângulo. Então, esse aqui é o retângulo aqui, ó. X igual a mais A, é o valor máximo, e x igual a menos A. Y igual a mais B, e y igual a menos B. Então, essa elipse tem que seguir confinada nisso aí, beleza? Então, você vê que ela está tangenciando aqui. Tem uma hora que o x vale mais A. Que hora que é essa? Bom, eu não sei, mas existe um momento em que o x vale mais A. Existe um momento em que o y vale mais B. Existe um momento aqui em que o x vale menos A. Existe um momento aqui, ó, em que o y vale menos b. Então, a elipse tangencia os 4 lados desse retângulo. Pode ser ou não. Então, é o retângulozinho aqui que a gente desenhou aqui, né, pessoal? O movimento tem que ficar confinado nesse retângulo, em qualquer caso, qualquer um dos casos. Por quê? Porque volta lá no princípio, né, velho? Aqui, ó. Qual que é o x máximo? Quando o cosseno é 1, vale mais a. Quando o cosseno é menos 1, menos a. Qual que é o y máximo em mim? De novo, cosseno igual a mais ou menos 1, mais b menos b. Então, independente dos casos que você for analisar, seu x e o y sempre vai estar confinado nesse retângulo de lados 2a e 2b com o centro na origem, né? Isso aí sempre vai acontecer. Então, só desenhando aqui de um jeito bem rigoroso, essa elipse tem que continuar confinada aqui, mas enfim, vai dar essa elipse de modo geral rotacionada aqui. Beleza? Então, tá aqui, ó. Esse aqui seria o eixo maior da minha elipse.
E esse aqui seria o eixo menor da minha elipse. Tudo bem, pessoal? Acho que essa aula está ficando bem grande. Espero que vocês tenham curtido essa demonstração. Tem uma coisa importante também, que é você conseguir identificar para onde que a partícula gira, né? Se é no sentido anti-horário, no sentido horário. Mas talvez eu comente isso outro dia, que eu acho que essa aula está bem longa, né? Então, pessoal, como é de praxe, você curtiu? Fala a verdade, isso aqui ficou bonito, hein, velho? Eu acho que eu vou mandar emoldurar esse negócio aqui, que ficou, assim, de uma elegância ímpar. Fala a verdade, velho. Isso aqui ficou elegante. Não se encontra isso em qualquer canto, não. Então, para mostrar que você curtiu esse vídeo, me conta nos comentários aí o que você achou. O que você achou desse fundo preto? Ficou mais da hora? E também, por favor, se você não conhece o nosso trampo, não deixe de se inscrever no canal não. Ativar as notificações pra você ficar por dentro do que a gente faz. Se você curtiu bem essa aula, deixa o seu gostei. Que esse aí é a forma, né, de você mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é da hora e ele mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Foi um prazer inenarrável, de verdade, me divirto demais com essas aulas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e espero vocês em vídeos futuros. Beijão pra vocês, até mais e fui!